Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quarta-feira, dia 17 de abril. E é claro, em primeiro lugar, sempre agradecendo pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do A Notícia de Frente, o professor Lorenberg Alves e Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. E a gente inicia o programa de hoje destacando que o Ministério Público aponta um calote aos poderes e vai investigar o ex-governador de Mato Grosso por crime de responsabilidade. O Ministério Público abriu uma investigação contra Pedro Taques sob suspeita do ex-governador ter praticado crime de responsabilidade por culpa de atrasos e não pagamentos de repasses constitucionais. Dentre os fatos que motivaram a investigação, consta que existem nos autos elementos iniciais que justificam a instauração de um inquérito civil para apurar fato autorizador da defesa e tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público. Só chama a atenção o seguinte, né, o que motivou aí a abertura desse inquérito aí é um termo de ajustamento de conduta assinado lá em setembro de 2016 entre o governo do Estado e os poderes. Porque só agora, hein, Antero, entram com essa medida aí para tentar enquadrar o ex-governador por crime de responsabilidade. É um termo de ajustamento de conduta lá, quando a dívida do Poder Executivo com os poderes, ela estava próximo lá de 280 milhões de reais. E aí, 50% dessa dívida era para ter sido paga até 31 de novembro de 2016. Aí, mais de 2 anos depois, eles entram com o processo. Mas, na verdade, é o seguinte, isso significa que mudou o Ministério Público. Exatamente. Nós temos até um outro assunto aqui que a gente vai tratar disso. Para mim, a mudança é essa. Mudou o Ministério Público. Claro. Teve uma mudança de postura. Mudança de postura. Mudou o Ministério Público Estadual. Porque o que o Ministério Público fez foi ser amiguinho do táxi. Ele tem que ser amiguinho da lei. Ele tem que ser amiguinho do táxi, tem que ser amiguinho da lei. O governador, porque assim, desde Montesquieu foi estabelecido a tripartição dos poderes, em poder legislativo, executivo e judiciário. E a nossa Constituição celebra o princípio da independência e da harmonia entre os poderes. Para que o poder tenha independência, é por isso que a Constituição prevê que os poderes têm que receber até dia 20 do mês corrente. Antes de vencer o mês, os poderes têm que receber o seu 12º. Qual que é a filosofia que está aí? Por que a obrigatoriedade de pagar os poderes no dia 20? Simples. Porque senão você coloca os poderes, como ficaram na gestão do Pedro Taques, como pedintes, com pires na mão, pedindo ao poder maior, o Poder Executivo. E o Poder Executivo não é poder maior que o Legislativo nem que o Judiciário. Não é. Houve uma compreensão, tudo bem, política, é verdade, mas houve uma submissão aos interesses do Pedro Taques, que governou isso aqui como se ele fosse um imperador. Fora do império da lei, no império da vontade do governante. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Então, o que mudou para mim é a postura do Ministério Público. Quando o Ministério Público faz a transferência para o Zé Antônio Borges, o Zé Antônio Borges verifica que isso não é correto ter acontecido. Porque isso folgou também o governador Pedro Taques e uma das consequências da continuidade, da irresponsabilidade administrativa do governo Pedro Taques foi esse refresco dado pelos poderes. Você teve momentos desagradáveis nos poderes. Você teve um desembargador, Rui Ramos, que fazia tudo o que o Pedro Taques queria. O desembargador Rui Ramos também não exercitou a defesa da instituição Poder Judiciário.
E assim os outros poderes E só para reforçar, também professor, foram muito condescendentes com o governo. Só para reforçar antes das suas observações. Mas aí, o crime aconteceu. dois aspectos sobre essa questão aí que o Antero colocou luzes em cima, sobre essa mudança de postura do Ministério Público Estadual. Dois fatos. Foi assinado aí um acordo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e o Ministério Público, onde o Governo do Estado vai ceder um delegado que irá trabalhar exclusivamente para o NACO, esse núcleo de ações aí de competências originárias na área criminal. Com qual objetivo? Lá é o seguinte, lá só são investigados os políticos Agentes públicos. com mandato, né? Os agentes públicos. Né? Para quê? Para acelerar a apuração das denúncias e das acusações contra esses agentes públicos, e a maioria deles são políticos. Tá? Esse é o primeiro fato. O segundo fato sobre essa mudança de postura do Ministério Público. O promotor José Antônio Borges Pereira, que é o atual procurador do Ministério Público Estadual, procurador-chefe, ele diz o seguinte, que o Ministério Público Estadual investigará os promotores suspeitos de terem praticado grampos ilegais aqui em Mato Grosso. E aí, uma frase dele aqui é o seguinte, abre aspas, as pessoas que praticaram algum crime vão responder por esses fatos. Crime, diz ele, está ligado a fatos. Os colegas vão ver se há alguma coisa do GAECO e quem vai investigar será o próprio Ministério Público. Ele complementa dizendo que, da mesma forma, o Judiciário vai investigar os magistrados. Lúcio, eu quero aqui concordar em gênero, número e grau com o que disse o Antero. Foi perfeito. Até porque, se é uma obrigação constitucional, tem que ser cumprida à risca o repasse para os poderes, para o Tribunal de Contas do Estado, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Tem que cumprir religiosamente. Mas a minha questão vem logo a seguir. Ora, quando houve o atraso, quando houve o repasse, o primeiro atraso e o primeiro repasse, a menor do que foi acordado no orçamento aprovado anteriormente, quando houve esse atraso e nenhum poder, e nem o Ministério Público, nem a Defensoria e nem o Tribunal de Contas recorreram e nem a Assembleia Legislativa recorreram judicialmente, aí eles são coniventes ao crime. Todos eles foram coniventes, a meu juízo. Porque o não repasse para os poderes e para esses órgãos, Lúcio, é cassação de mandato na minha concepção. Está desrespeitando, está agredindo a Constituição. E aí é o seguinte, pior do que isso ainda, professor, só reforçando a argumentação do senhor aí, tinha um atraso, né? O atraso no repasse, não era feito o repasse, aí o seguinte, aí fizeram lá o famoso TAC, né? Exatamente. O termo de ajustamento de conduta. Não foi feito um só, não. Foi mais de um. Só que é o seguinte, nenhum deles era cumprido. Exatamente. Nenhum deles era cumprido. E todos eles ficaram calados, né? Esse é o problema. Então foram coniventes, Lúcio. E isso fez com que o governador Pedro Taques ficasse mais irresponsável. Eu não preciso fazer ajuste. Exatamente. Porque eu dou um passa-moleque aqui nos poderes. Né? E se os poderes tivessem exigido, se ele tivesse que repassar o dinheiro dos poderes, ele teria feito o ajuste que o Mauro Mendes está fazendo agora. Ele teria feito. Como isso não aconteceu, ele continuou gastando à vontade e aumentando o débito do Estado de Mato Grosso. Exatamente. Então, não deve julgar apenas o ex-governador, mas todos os chefes de poderes e do Ministério Público e do Tribunal de Contas e da Defensoria. Se bem que não sei se o governador é evidente, ele cometeu o crime de não repassar o dinheiro, entendeu? Os outros pecaram por omissão, né? Eu não sei se tem um tipo penal que caracterize os outros, acho que não.
Então, pode ser que eles se livrem, porque o Brasil é assim, não há crime sem lei anterior que o defina. E não tem nulo crimes, nulo, entendeu? Quer dizer, o crime não existe se não há uma pena anterior definida. E não há pena anterior definida para esses casos dessas omissões, para essas boas vontades que foram demonstradas pelos poderes. Aliás, é uma lacuna da lei, né? Que o senhor alerta muito bem que isso poderia ser corrigido, porque o cara que está lá representando o poder tem que representar o poder, tem que defender a instituição do poder legislativo, do poder judiciário, por mais amiguinho que seja do governador. É isso. O Ministério Público não é poder, então o Tribunal de Contas não é poder, então não cabe a eles sobre isso, mas eles podiam também ter feito ação, entendeu? Mas sobre essa omissão... A Defensoria não é poder, tanto é que fez ação. Fez exatamente. ação. Porque tinha o duodécimo. Porque tinha o duodécimo. Né? Exatamente. Tinha o duodécimo. Bom, agora vamos falar aqui do governador que antecedeu Pedro Taques. O Tribunal de Contas do Estado nega recurso e Silval e ex-secretários terão que devolver 17 milhões por perdão de dívida da SEMAT. O pleno do TCE, por unanimidade, acolheu o voto do conselheiro interino Luiz Henrique Lima, que manteve a condenação do ex-governador Silval Barbosa e de seus ex-secretários de Fazenda, Edmilson José dos Santos, e ex-adjunto da Receita Pública, Marcel Souza de Cursi, por conta de um dano causado com o perdão de uma dívida da antiga concessionária de energia Rede SEMAT, cuja concessão hoje pertence à Energisa. Com a decisão, os três terão de restituir os cofres públicos estaduais de forma solidária a importância de 17.185.187,37, devidamente corrigidos desde 31 de janeiro de 2012 até o efetivo pagamento. Tomara, né, professor? Tomara. Que esses recursos aí, que esses mais de 17 milhões sem correção, retornem aos cofres públicos, né? Agora é o seguinte, perdoar uma dívida de 17 milhões, hein? Tá fácil. É isso? Exatamente. Em nome do contribuinte, né? Um dinheiro que poderia ter ido lá para saúde, educação, segurança, não é? E não cabe perdão. Quer dizer, você só pode perdoar com autorização legislativa. Teve autorização legislativa? Não deve teve. ter, não deve ter tido. Então, não deve ter então tido. é crime e vai ter que pagar por isso. É isso. Eu, falando aqui no ex-governador Silval Barbosa, a gente se lembra aí do VLT, não é? O VLT que agora parece que a decisão aí é de não ter a conclusão da obra. Entrevistei ontem pela manhã, um dia depois da entrevista que ele deu para nós aqui, na TV Vida Real, o Mauro Mendes. Ele falou que não, ainda não decidiu. Que o VLT ainda não subiu no telhado, não. Que ele apenas respondeu uma pergunta diante assim, olha, e aí o Estado? Não, o Estado não tem 60 milhões hoje, não tem 80 milhões hoje. Porque eu acho, sinceramente, que o Estado deveria promover, convidando toda a sociedade. Mas ele disse, Antero, que olha, nós estamos Não, inclusive estudando eu sei, mas um outro depois que modal. eu sei, mas depois que ele disse isso, não, e ele falou que é verdade, que ele continua estudando o outro modal. Mas que ele não definiu se será o VLT ou se será o outro modal. Que ele vai estudar todas as alternativas. Mas se ele não tem os recursos para subsidiar a tarifa, como é que vai fazer? Não, Não é isso? Essa história de não ter o recurso para subsidiar a tarifa, isso merece um debate. Eu, por exemplo, divirjo dessa informação. Uma coisa fala assim, o Mato Grosso tem hoje 60 milhões para subsidiar a tarifa? Não, não tem. Outra coisa é você mudar a pergunta. Escuta aqui, se o Estado, na retomada do VLT, passar o investimento, vender o VLT, essa é a grande solução nossa, é vender o VLT. Entregar para quem vai construir, vai ter o direito de operar o VLT, entrega o VLT para eles.
por 30 anos, renováveis por mais 30. E aí eles devolvem para o Estado 1 bilhão e 400 milhões de investimento e fazem 1 bilhão que falta de investimento. E assume o juro da dívida que o Estado paga em cima do investimento já feito. Tem ou não tem dinheiro para pagar a tarifa? É evidente que tem. Entendeu? Agora, isso aí, e tem interessado nisso no mundo, eu vou imitar o Cuiabá, a UFA. A UFA precisa fazer um debate sobre isso. Agora, o que me preocupou, menos a entrevista do Mauro Mendes, o que me preocupou, que eu sou defensor do VLT. Eu acho um absurdo Cuiabá não ter direito de ter o VLT, até porque o VLT nosso é um VLT moderno, um VLT troncal, ele corta a cidade ao meio. Então ele é um VLT troncal e as empresas de ônibus ficariam como alimentadoras do VLT. Então assim, este VLT troncal pode ser uma das grandes soluções para o transporte de Cuiabá. Agora, o que me preocupa é ver alguém do porte daquele professor da Universidade Federal de Mato Grosso dizer que não cabe o VLT. Não, ele não diz que não cabe. Ele diz o seguinte, que ele questiona a viabilidade econômica do VLT. Então, e uma ótimo. outra questão que ele também coloca uma interrogação forte. Não foram resolvidos os problemas de desapropriação. Sim. Não então, foram resolvidos. isso é verdade. Não foram. E é um problema gravíssimo. Pois é, essas Gravíssimo. coisas todas é que tem que ser colocadas num debate. Tem que pegar todos esses dados, misturar nos debates, chamar esse professor da universidade, chamar outros especialistas sobre VLT no mundo, não é no Brasil, no mundo, porque no Brasil tem pouca experiência de VLT. Porque, gente, esse transporte é muito mais barato, cara. É muito mais barato. Você quer ver um setor que a gente ganha muito com isso sem perceber? Primeiro, muita gente vai andar menos de carro. Exatamente. Vai passar a andar de VLT. Segundo, o meio ambiente agradece. Muito obrigado. Nós teremos um ar melhor para nós respirarmos. Quer dizer, nós temos ganhos enormes que precisam ser contabilizados. O duro que pensaram nesse toda, VLT né? para poder Não, roubar. pensaram para roubar. Para poder roubar. Pra Não é roubar. isso? O VLT Não é? era um instrumento da Pensaram roubalheira. pra roubar. Exatamente. Esse foi o problema. Eles tinham um BRT por 400 milhões, aí eles inventaram o VLT naquele momento, né? Mas eles Por podiam ter o 1 bilhão VLT. e 500 milhões. Se eles não quisessem roubar, eles teriam o VLT por zero. Por zero. Mas eles não queriam, eles queriam fazer caixa. Eles queriam fazer dinheiro, eles queriam roubar dinheiro público. Por isso que está essa confusão aí. E aí o seguinte, não é? Vamos, na hipótese de repente, o governo do Estado chega à conclusão, Antero, de que não tem mais condições de concluir o VLT. Pelo custo, pelo valor da tarifa, que aí teria que subsidiar. Aí a pergunta que se faz é a seguinte, as perguntas que devem ser feitas. O que fazer com 1 bilhão e 66 milhões que já foram gastos? O que fazer? Isso vai ter que continuar pagando. O que fazer? Se não houver uma solução do VLT... Essa aí é uma outra pergunta. O que fazer com os vagões que estão lá, num pátio próximo do aeroporto Marechal Rondon? O que fazer com esse dinheiro que o governo está tendo que pagar dos empréstimos que ele tomou para fazer a obra do VLT? Ou seja... São respostas que terão que ser dadas à sociedade. Não, então uma outra pergunta é a seguinte. Porque o que o Mauro Mendes está respondendo é quanto custa fazer o VLT. Ele precisa responder uma outra pergunta. Quanto custa não fazer o VLT? É importante responder essa pergunta. Nós não vamos fazer o VLT. Tá bom, quanto custa isso? São as respostas a essas perguntas que a gente fez aqui. Quanto custa não fazer o VLT? Quanto que custa isso? Até porque o Estado já está bancando Já uma está série bancando de coisas. E não vai ter comprador para os vagões. Tem esse detalhe. O Brasil não tem VLT. Essa política no Brasil, política de trem, política de hidrovia, política de VLT no Brasil ainda não funciona porque nós somos um país subdesenvolvido. Gente. Nós somos um país subdesenvolvido. E eu defendo o VLT porque eu defendo a ascensão nossa ao primeiro mundo. Não é possível isso. E na hipótese aí do VLT não for concluído, não é? Essa obra não puder ser retomada, sei lá, se o governo chegar a essa conclusão, de repente, professor, eu disse isso ontem, Antero,
no programa Tribuna da Rádio Vila Real, de repente poderia ter uma pena alternativa, e sugerir uma pena alternativa para o Judiciário em relação aos ladrões do VLT, os que roubaram, que meteram a mão nesse veículo leve sobre trilhos. De repente, o seguinte, se não for ter mais o VLT, a pena alternativa, de repente, é o seguinte, esses que são investigados, que foram denunciados e que já foram condenados, nesse calor causticante, nesse sol de 40 graus, ajudar a arrancar os trilhos com picareta. É isso? Uma forma de execrar o comportamento dessas figuras. Aí um ouvinte mandou um WhatsApp para o pessoal da produção. Para melhorar isso, né? Para o pessoal da produção do programa Tribuna, dizendo o seguinte, olha, fala para o Lúcio que aí vai ser o seguinte, né? Aí vai ser a picareta na mão dos picaretas. Olha, isso aí com piada vale, né? Não, como piada. Como solução não, é um retrocesso. Não, como solução não. Aí seria pena cruel e degradante, né? Bom, um outro destaque que é o seguinte, Selma questiona gastos de Fávaro e reprova campanha durante horário de expediente. Alvo de críticas e ataques desde que teve o mandato dela cassado por decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral, a senadora Selma Arruda questionou os gastos realizados pelo adversário político Carlos Fávaro antes do pleito eleitoral. A parlamentar também reprovou a atitude do ex-vice-governador de fazer campanha durante o seu horário de trabalho como servidor do Estado. Eu acho que ela está absolutamente correta. O Fávaro pode fazer essa campanha, tudo bem e tal, mas não 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ele dando entrevista, que é candidato a senador, que é isso, que é isso, que é aquilo. Quer dizer, e assim, não pega nem bem, né? Ele precisa ter um pouco de serenidade e aguardar os fatos. Primeiro que ele tentou uma janelinha que não tem na lei. Ele tentou uma janelinha de assumir o lugar dela temporariamente. Primeiro ele tentou a janelinha de que ela fosse imediatamente afastada. A lei não permite o imediato afastamento da senadora Selma. Então ele errou ao propor uma coisa ilegal em desfavor da senadora Selma. E segundo, o Carlos Fávaro, ele relançou a candidatura dele. Como que relançou a candidatura? Não tem eleição. Não há uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral ainda. Ele tem que ter paciência e aguardar, porque a gente já viu esse Tribunal Superior Eleitoral enterrar provas vivas, no caso da Dilma Temer. É verdade. E a Selma ganhou um reforço de peso agora, né? A Selma Arruda ganhou um reforço importante na sua defesa no Tribunal Superior Eleitoral. Flávio Bolsonaro disse que vai defender o mandato da Selma Arruda. Se o Flávio Bolsonaro convence o pai a entrar no jogo para defender, Brasília está uma confusão só, ninguém sabe, está um samba esquisitíssimo lá em Brasília. Ninguém sabe quais são as notas desse samba. Então, assim, teria Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro força suficiente para sustentar a Selma? Agora, com relação à crítica dela, está errado. Como servidor público, ele não pode fazer campanha em horário de expediente. Aliás, ele não pode fazer campanha agora, porque não tem campanha. Senão ele entra no mesmo crime que é atribuído à senadora Selma. Eu acho que a senadora Selma, na crítica, está absolutamente correta. Amanhã, depois, vai se constatar que o Carlos Fávaro está fazendo campanha fora da pré-campanha. Não tem pré-campanha autorizada para o senhor Carlos Fávaro. E ele está rigorosamente fazendo campanha. E aí dentro desse mesmo assunto aí, o governador Mauro Mendes falou que, olha, na possibilidade aí de uma nova eleição, se o Tribunal Superior Eleitoral mantiver a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, não tem por que ele não apoiar o ex-vice-governador Carlos Fávaro numa eventual nova disputa. Mas aí
Carlos Favaro não é, assim, digamos assim, unanimidade, né? Jaime Campos e Carlos Bezerra não estariam, assim, muito animados com essa possibilidade da candidatura de Carlos Favaro para o Senado. Segundo informações, os dois, inclusive, já teriam formalizado esse posicionamento para o núcleo duro do Palácio Paiaguás. E aí, a reportagem aqui cita que os três estiveram juntos no mesmo palanque em 2018 e Jaime Campos fez dobradinha com Carlos Favaro. O motivo desse afastamento é visto com alguma estranheza, porque os dois experientes políticos acreditam que o momento agora é outro. E é mesmo, né? Se ocorrer essa eleição, é uma disputa com uma característica diferente. Bem diferente. E o discurso que o Favaro está fazendo afugenta o Jaime. Qual que é o discurso, esse pequeno discurso dessa pré-campanha dele? Unir o agronegócio. Unir o agronegócio. Quer dizer, o candidato do agro. Não, pelo amor de Deus, você tem um candidato do agro, de um setor, e o candidato dos descamisados? E o candidato da educação? E o candidato da saúde? E o candidato do transporte? E o candidato da infraestrutura? E o candidato da não sonegação? Qual será o candidato que representará isso? Quer dizer, o discurso do Favaro apequena a figura do senador. O senador tem que ser eleito para defender o Estado e o país. Publicamente ele até tem dito outra coisa. Por exemplo, Não, mas ele deu entrevista que ele quer unir o agro, unir o agro, porque o agro tem que ter juízo. Diz que quer ser o candidato da sociedade, mas tem que unir o agro. Seria muito importante que tivesse uma unidade no setor do agronegócio, dos grandes, né, dos barões. Dos barões, exatamente, é isso. E aí, assim vai ter, assim vou ter mais dinheiro, quer dizer, estou traduzindo só, né? Ele não falou isso. E aí, é o que o Antero falou, aí seria um choque, não lateral, né? Não é nada de raspão, né? Seria frontal com o Jaime Campos. Não que o Jaime é do agro. Uhum. O Jaime é um dos maiores pecuaristas de Mato Grosso, o Jaime é fazendeiro. O Jaime é do agro, o Jaime não tem absolutamente nada contra o agronegócio. O Jaime só acha que determinados setores do agronegócio devem pagar impostos. Só isso. Mas não deve esquecer que teremos, se caso tivermos a eleição para o Senado, Lúcio, nós teremos outros representantes também do agro. O Adilton Saquete, que é do agro, já se manifestou interesse em disputar a vaga. E nos bastidores já estão conversando para que, se ocorrer essa nova eleição, parece que já foi feita até uma escalação aí. O ex-ministro Blairo Maggi teria sido escalado para tentar convencer a Adilton Saquete a ser o primeiro suplente de Carlos Favaro. Já tem isso. Quer dizer, é conversa para todo lado. Mas seguindo aqui... Olha, tem outro problema para o Carlos Favaro, que se chama Otaviano Pivetta. Otaviano é uma das grandes lideranças, se não a maior liderança de Lucas do Rio Verde, e ele não vai jogar água para nascer uma outra liderança lá nas costas dele, com o apoio dele, entendeu? Então, muito provavelmente, o governador Mauro Mendes, se quiser apoiar, já vai ter dificuldades dentro do DEM. E outra grande dificuldade é se ele realmente marcar a posição. Não, eu quero ser candidato ao Senado, aí sim, aí o DEM vai com ele. E o Mauro Mendes vai ter que ir de arrasto para apoiá-lo. Se o Botelho quiser ser candidato, o Favaro não terá o apoio do DEM. Não terá o apoio do DEM. O Botelho une os democratas. E, aliás, une muita gente da política de Mato Grosso. Agora, o deputado Eduardo Botelho já colocou que ele entende que esse ainda não é o momento dele, que ele precisa... quer mais ser prefeito de Cuiabá ou de Vargas Grande. Que ele precisa consolidar o nome dele no Estado, né? Antero, eu digo o seguinte, se Eduardo Botelho for candidato a prefeito, ele será candidato a prefeito de Cuiabá, não de Vargas Grande. E eu estive em Vargas Grande e todo mundo lá está esperando o Botelho. Não. Estão querendo o Botelho. Eu não sei, viu, Lúcio? Porque ele nasceu lá, cara. Não, nasceu lá.
Ele nasceu lá, gosta de lá, o sonho dele era ser prefeito de Várzea Grande. Mas você concorda também que Eduardo Botelho hoje, pela atuação política que ele vem tendo, nos 2 mandatos, presidente da Assembleia, ele já tem voo próprio, não tem? Muito. Não tem? Tem. E aí, isso consegue se encaixar lá em Várzea Grande? Na prefeitura de Várzea Grande? Dá para encaixar isso? Um político com voo próprio, como prefeito de Várzea Grande, dentro do quadro político da cidade? Essa é uma pergunta. Ah, eu acho que dá. Dá? Acho que dá. Acho que dá. Até porque a dona Lucimara não tem substituto. Estão falando na dona Lucimar, tem uma consulta aí no Tribunal Superior Eleitoral. Bobagem. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Bobagem. Essa consulta aí é letra morta. Dona Lucimar não pode ser candidata. Infelizmente. Infelizmente, porque ela vem fazendo um bom mandato. Infelizmente, porque ela vem fazendo um bom mandato, ela recuperou. E olha, é impressionante. Vocês já conversaram com Dona Lucimar pessoalmente? Não. Cada vez que eu converso com Dona Lucimar pessoalmente, eu tenho certeza absoluta que ali está uma mulher cujo único interesse é servir ao povo de Várzea Grande. Ela só quer trabalhar pelo município de Várzea Grande. Não tem um pinguinho de maldade, de articulação política, de absolutamente nada. Ela quer fazer entregas, fazer o bem para o município que ela vive. E agora quem vai trabalhar é o senhor, professor? Seu destaque. O meu destaque, Lúcio, Antero e amigo telespectador, então houve toda aquela celeuma, aquela discussão toda de uma matéria que foi publicada numa revista digital e num site. Essa matéria baseava tão somente em um documento da Lava Jato. E aí o presidente do Supremo Tribunal Federal entrou com um pedido para o seu colega também do Ministério do Supremo Tribunal Federal resolver toda a situação. E o seu colega Alexandre de Moraes determinou o desaparecimento da matéria. Vem o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, dar uma entrevista. Mas aí, só para entender, é censura isso? Censura. É censura? Censura. É censura, né? É a censura. Vem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, e diz o seguinte: o homem público é, acima de tudo, um livro aberto. E ele coloca com todas as letras que é contrário à censura. E esse comportamento é censura. Esse é o tema do meu comentário. Antero, e o seu destaque de hoje? Olha, o meu destaque é o seguinte, é que a CPI marcou um golaço, a CPI do incentivo fiscal, com a ida à Assembleia de Ana Cristina Bardusco. Primeiro porque revelou que não terminou em pizza as outras CPIs. Então a estratégia da CPI de chamar as autoridades de controle para saber o que vocês fizeram com as apurações anteriores rendeu frutos. Esses documentos tiveram consequências nos órgãos de controle. Então foi espetacular a oitiva da Ana Cristina Bardusco na Assembleia Legislativa. A Ana Cristina Bardusco, ela chega a comentar o seguinte. E ela tem um cargo importante agora. Ela é responsável pelo GAECO. É a coordenadora geral do GAECO. Ela chega a dar a seguinte declaração, aspas, para a Ana Cristina Bardusco. Os setores de grãos é um setor que tem muitos casos. Com muita agilidade, eles substituem a forma de sonegação. O combustível também. Eu não tenho notícias recentes dos frigoríficos, mas no passado as empresas também não recolhiam os tributos devidos. O que uma promotora experiente está dizendo aqui? Que o setor de grãos está se especializando em fraudar o fisco, em não pagar o fisco. E também o setor de combustível. Então essa CPI tem tudo para dar certo. E ela fez uma recomendação que eu acho muito pertinente à CPI. Olha, não investiguem buscando pessoas.
tentem, paute a fiscalização em cima do controle para que a legislação seja cumprida. Ou seja, não vamos fazer perseguição pessoal a ninguém, mas vamos apurar para que as pessoas tenham que pagar aquilo que devem ao Estado, porque devem ao cidadão. Esse dinheiro que está sendo roubado é seu aí, viu? Você não tem escola, não tem o posto de saúde, não tem isso, é por causa desse dinheiro que está sendo roubado pelos bacanões que trabalham nos setores econômicos mais fortes do Estado de Mato Grosso. Mas ela diz também, Antero, que, de acordo, se não mudarem a atual legislação, sonegar é um grande negócio. É um grande negócio. Porque é o seguinte, porque aí o sonegar é crime, não é crime? Aí o camarada vai lá e paga a dívida dele quando ele é pego, né? Normalmente não chegam até ele. Ela explica que eles mudam de nome de empresa, eles fazem nascer um novo CNPJ com muita facilidade. Com muita facilidade. E aí colocam isso tudo em nome de laranjas, que é muito difícil pegar essa gente dos grãos, esses poderosos. Mas assim, uma pessoa como essa tem que voltar à CPI. Lá no final, antes da CPI concluir, tem que chamar a doutora Ana Cristina Bardusco e oferecer para ela que, olha, nós estamos propondo isso aqui de mudança na legislação. A senhora tem alguma contribuição a fazer? Tem que pedir para esses setores que investigam como é que tem que colocar na lei para melhorar a lei. É evidente que a contribuição da doutora Ana Cristina pode ser fenomenal, espetacular para o Estado de Mato Grosso. Essa CPI, feita com serenidade, ela vai dar caldo. E só para a gente fechar esse primeiro bloco aqui do Notícia de Frente, a novela lá da Santa Casa de Cuiabá continua. Até agora, nenhuma solução, nem intervenção, nem nada. Quer dizer, ou seja, continua tudo na mesma. E aí, na mesma nem tanto. Teve mais uma confusão lá. Mais uma confusão, e nós temos imagens aí. Isso foi ontem, aí o vereador aqui disse que foi... Olha lá, as imagens são essas aí. Aquele é o doutor Saboia da confusão, e o Toninho de Souza, né? E o vereador é o vereador Toninho de Souza, e aí o vereador Toninho de Souza, que preside a CPI, relatou que, acompanhado dos colegas Justino Malheiros e Luiz Cláudio, esteve na Santa Casa na manhã de ontem para protocolar um documento requerendo uma série de informações da unidade. E aí ele diz também o seguinte, que coincidentemente nos encontramos com funcionários que tinham acabado de se reunir com a nova direção em busca de um posicionamento sobre os salários que estão entrando aí no 7º mês de atraso. Aí, neste momento, segundo ele, Saboia teria chegado ao ambiente e pedido que Toninho e os demais vereadores o acompanhassem para uma reunião na direção. Diante da recusa dos parlamentares, ele teria se exaltado, segundo o parlamentar. E, continuando aqui, ele diz o seguinte, que nos recusamos a reunirmos com ele, pois percebemos a presença do médico Antônio Preza, ex-diretor da Santa Casa. E aí o vereador diz o seguinte, o Preza nada mais é que um investigado na CPI e suspeitamos que ele seja o responsável pelo caos na Santa Casa, por isso decidimos não nos reunir com o Saboia, disse o vereador Toninho de Souza. Olha, a confusão continua. Não, a confusão continua, mas eu acho que o vereador Toninho, com todo respeito, é nosso colega aqui e tal, mas eu acho que o vereador Toninho, com todo respeito, ele devia sim se reunir com a Santa Casa. Até porque a Câmara de Cuiabá não tem poder para impedir que o Antônio Preza faça parte do quadro dos sócios da Santa Casa de Misericórdia. Ele é médico. Não só médico. Médico, e foi presidente. É médico, é presidente e é sócio, é dono. É dono, se for na casa dele, é dono. Qual o problema de você reunir com o investigado? CPI tem que reunir com o investigado mesmo.
Ah, você vai investigar o... Beleza, e qual o problema de se reunir com presa? Mas ele já está condenado? Não está condenado. Não está condenado. E assim, e aí também é o seguinte, e também assim, não, porque os suspeitos, porque Antônio Preza, que é o principal responsável. Para aí, vocês vão investigar ou vocês já sabem quem que é o responsável? Então, está errado esse tipo de posicionamento. Não, eu não me reuni por isso. Não, deveria ter se reunido. Eu estou falando com a experiência de quem presidiu importantes CPIs nesse país. Até para ouvir o que eles têm para dizer. O que eles têm para dizer? Você foi lá buscar documentos. Pergunta-se, trouxe documentos? Pelo jeito, não. Saiu dali daquela reunião e foi embora para casa. Quer dizer, quando deveria, primeiro, requisitar os documentos. Segundo, essas reuniões, elas devem acontecer entre a CPI e a direção da Santa Casa. Não é a CPI se empolgar com uma plateia de funcionários insatisfeitos com a Santa Casa, por não estar recebendo há 7 meses. Porque a finalidade da CPI é botar a mão, é colocar a mão nos documentos, no que eles consideram a caixa preta da Santa Casa. A verdade Isso que é a função. A verdade é o seguinte, que se insistirem, se a classe política como um todo, eu não me refiro nem a A, nem a B, nem a C, se a classe política como um todo insistir em continuar olhando os holofotes, a situação vai ficar pior do que ela já está e não vai se resolver esse problema que é gravíssimo da Santa Casa há 40 dias praticamente aí de portas fechadas. Pois é, eu acho que eles deveriam... Você, para fiscalizar, você tem que ser inicialmente isento, né? Você tem que buscar o documento e avaliar o documento com isenção. Se tem culpa ou se não tem culpa. Eu não posso eleger culpados e depois começar a investigar. Ó, para aí. Se eu já sei quem que é o culpado, eu estou investigando o quê? Eu já sei, então justifica por que é culpado. Né? Mas eu acho que essa coisa não está bem por parte da direção da Santa Casa. A direção da Santa Casa está errada. A direção da Santa Casa não tem que entregar os documentos para a CPI. Tem que entregar para a CPI, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Receita Federal, para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para todo mundo, gente. Ué, a Santa Casa tem convicção de que está tudo certo, entrega os documentos para os órgãos de controle. Entrega todos os documentos para a CPI. Chama a CPI lá e abre tudo para a CPI. E faça isso publicamente. Esse é o dever da Santa Casa. E o dever da Câmara é buscar os documentos. Lembrando também o seguinte, que o médico Antônio Preza, que criticam a gestão dele, de que cometeu falhas, mas é preciso lembrar que o médico Antônio Preza esteve lá na delegacia fazendária contando o assédio que fizeram para cima dele e para cima da Santa Casa, numa ligação aí com o que está sendo investigado pelo Ministério Público e pela Defaz, no caso da Operação Sangria. Só para deixar o registro e a lembrança de que esse quadro aí é um quadro complexo demais, né? Complexo demais. No momento até que se fala aí em delação desse ou daquele, e a Santa Casa também, de uma certa forma, até pela revelação que o médico Antônio Preza fez, também acabou sendo acionada, digamos assim, entre aspas, por esses que estão sendo acusados de desviar dinheiro público para beneficiar as empresas onde eram sócios. É isso aí. E nós vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estaremos de volta para dizer o seguinte, que a licitação do transporte coletivo foi adiada mais uma vez. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta quarta-feira.
e a gente começa esse segundo bloco destacando aqui que a Caixa Preta, professor Lorenberg e Antero, vai continuar fechada ainda. É que a Prefeitura de Cuiabá adiou mais uma vez a licitação do transporte coletivo da capital. O certame deveria ter acontecido no último dia 10. E esse foi um dos principais assuntos discutidos na entrevista desta terça-feira com o secretário de Mobilidade Urbana da capital, Antenor Figueiredo, no Jornal do Meio-Dia. Vamos ver. Mais uma vez foi adiada a licitação do transporte coletivo. E por que foi esse adiamento? Exatamente, Lúcio. Nós tivemos na Câmara Municipal, né, para explicar para os vereadores o que aconteceu em relação a essa suspensão do nosso lançamento do edital. Lúcio, nós fizemos os estudos em cima de R$ 4,10. E o TCE determinou que a Arsec voltasse para a tarifa antiga, que seria R$ 3,85. Então, nós tivemos que fazer uma nova modelagem nos nossos estudos. Agora, essa determinação do TCE foi porque nesse cálculo da tarifa não foi considerado, principalmente, não foi considerada aquela redução do ISS para as empresas de 5% para 2%. Eles foi falam isso? que era 5%, era 5%, foi reduzido para 2%. Então, precisa que se faça um novo cálculo com essa redução de 2%. Então, a Arsec vem trabalhando em cima disso para que se faça e saia essa nova tarifa. Agora, com essas melhorias que nós estamos trazendo para Cuiabá, a R$ 3,85 não fecha a qualidade que nós queremos trazer para Cuiabá do novo transporte coletivo. Então, agora, se não aumentou o custo para as empresas, se eles tiveram a redução do ISS, não dá para justificar por aí a cobrança dessas melhorias, secretário? Sim, mas um contrato que está por vencer agora, Lúcio, então é meio complicado. Mas o que nós estamos esperando? Esse recálculo, que eu acredito que não deve demorar muito, para que possamos, daí então, modelar os nossos estudos e fazer essa tão sonhada licitação. Esse novo recálculo, a passagem deve aumentar para 4,10 novamente antes de sair a licitação? Pode ser, dependendo do cálculo da Arsec, pode ser que seja maior ou menor. Nós queremos uma tarifa definitiva até para que possamos soltar o certame. Como é que nós vamos trazer empresários para participar desse certame, Lúcio, sem uma tarifa definitiva, com essa insegurança jurídica? Então fica muito complicado. Com essas melhorias aí de começar ao menos com 30%, a nota mínima de 30% de ônibus com ar-condicionado, já impacta numa tarifa de R$ 4,10. Agora, secretário, essa decisão do Tribunal de Contas, ela não é assim tão recente, não foi de ontem essa decisão, faz mais o quê? Faz mais de 30 dias isso. Mais de 30 dias, com certeza. E aí, a Arsec não fez esse recálculo até agora, por quê? Pois é, ontem nós estivemos conversando com o presidente da Arsec, hoje eu vou voltar a conversar com ele para que ele reúna o conselho, né? A CEMOB não tem autonomia nenhuma, a Prefeitura Municipal não tem autonomia nenhuma em cima desses recálculos, mas é importante que eles façam esses recálculos e passem para o TCE o que é a tarifa, ou é a maior ou é a menor. Qual foi a resposta deles? O senhor disse que esteve reunido com eles e cobrando o mais rápido possível. Eles já começaram a fazer alguns cálculos, eu acredito que na semana que vem eles devem reunir o conselho, uma vez que essa tarifa, Lúcio, ela é calculada por um conselho, né, onde há representantes da sociedade civil organizada, vereadores, alguns outros órgãos. Daí então se faz o cálculo e passa para a prefeitura cobrar, passar para as empresas fazer a cobrança do transporte coletivo. Porque o que o TCE cobra aí é o seguinte, só para a gente exemplificar aqui, uma redução do percentual de 5% para 2% lá do ISS, um número hipotético aí, R$100 mil. Quer dizer, aí a empresa deixaria de pagar 5 mil para pagar R$2 mil. E aí não pode manter aquela tarifa de R$ 4,10, porque isso daqui, o prejuízo é para o usuário, né? Exato. E considerando que as empresas não têm feito o que elas deveriam fazer. Muitas, secretário, mas muita gente reclamando da qualidade dos ônibus que estão servindo. E só complementando isso que o Lúcio falou, o que já foi pago com aquele cálculo errado, desde o dia 1º de janeiro não vai ser ressarcido para a sociedade. Os 4,10, né? A diferença
de 3,85. Lúcio e Nayara, o que o TCE cobra é que se faça um novo recálculo com 2% de redução. Isso está lá, é escrito, virou lei, né? Foi aprovado pela Câmara, e que se faça esse recálculo. Temos que saber qual será o valor. Pode ser menos de 3,85, pode ser menos de 3,85, pode ser mais, pode ser mais. Se voltar a 4,10, tudo bem, vamos trabalhar em cima de 4,10. Se ficar 3,85, a população sim vai ter que ser ressarcida. Isso aí é óbvio, não tem como a gente fugir disso. Agora, em relação ao transporte coletivo, Lúcio, nós sabemos que o nosso transporte coletivo deixa muito a desejar. Mas não só em Cuiabá, como em todos os outros locais. E a nossa preocupação maior, Lúcio e Nayara, é em relação à nossa licitação que estamos fazendo agora. Precisamos fazer uma licitação bastante responsável. Em Rondonópolis deu uma licitação deserta, ninguém apareceu para concorrer. Tangará, o primeiro colocado não quis assumir, parece-me que assumiu o terceiro colocado. Rondônia deu deserto. E sem contar, e até foi o debate na Câmara agora, que as empresas do transporte coletivo vêm perdendo esses usuários em torno de 4% ao ano para outros meios de transporte. E isso aí acaba também impactando na tarifa. Então precisamos fazer a licitação sim, mas uma licitação responsável e que atraia esses empresários e faça um transporte de qualidade, como o Manuel Pinheiro determinou. E os empresários do transporte coletivo, eles estão aí preocupados, não é? Com o Uber, não é? Estão muito preocupados. Com Uber, e diz o seguinte, que nessa alteração aí, nessa taxação do Uber, diz que tem um dedinho lá dos empresários do transporte coletivo. Foi pela... O senhor ouviu esses comentários, secretário? Não, infelizmente eu não ouvi não, Lúcio. Eu ouvi dizer que foi aprovado na Câmara Municipal, né? Eu acho que a taxação, Lúcio, não vai inibir os aplicativos, muito pelo contrário, vai trazer mais segurança, vai trazer esse recurso que estava indo para São Paulo vir para Cuiabá, uma vez que todo esse recurso estava sendo pago lá em São Paulo. Então, eu não vejo o porquê. Secretário, e a faixa azul? O que é que vai acontecer com a faixa azul? Faixa verde. A faixa verde. Faixa verde, Os motoristas reclamando o seguinte, no centro não encontra lugar para parar. E aí, pior do que isso, os estacionamentos não respeitam aquela lei da fração. Ou seja, parou 10 minutos, paga o preço de uma hora. Como é que a prefeitura vai fazer para corrigir isso? Lúcio, fizemos o edital, né? Passou-se para o Tribunal de Contas. Fizemos os apontamentos que o Tribunal de Contas exigiu, respondemos. Eu acredito que na semana que vem o TCE está liberando essa faixa verde. E não só os motoristas, viu, Lúcio? Nós estamos tendo pressão aí da Associação Comercial, Clube de Diretores Logísticos, inclusive ele nos acompanhou até o TCE, o CDL, a Associação Comercial, o sindicato, para que possássemos alinhar com o TCE. Enquanto isso, não dá para dar um aperto nos estacionamentos, secretário? Aí já seria da prefeitura, mas seria com uma outra secretaria, tá? Mas assim, o que nós queremos é trazer a faixa verde e assim nós vamos fazer. E também, Lúcio, falar para vocês aqui que nós estamos trazendo o que há de melhor hoje em estacionamento rotativo no Brasil. Agora, tem um questionamento aí. A decisão do Tribunal de Contas foi a seguinte, né? Foi de que, enquanto não se recalculasse, por causa do problema do ISS, não se recalculasse o valor dessa tarifa, ela teria que retornar ao preço anterior, de R$ 3,85, e não ser praticada a tarifa de R$ 4,10. E a pergunta é a seguinte, por causa disso, tinha que adiar a licitação do transporte coletivo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas nunca, não tem nada a ver. A licitação é uma e o valor da passagem é outra. Está muito errado aí. O secretário me perdoe, mas ele não conseguiu me convencer em nenhum momento, em nenhum aspecto, porque, Lúcio, as empresas que querem prestar serviço na cidade virão para a cidade por muitos fatores. O número de usuários, as estradas, quer dizer, são uma série de fatores que possam possibilitar. A questão maior é uma só. As mesmas empresas que estão atuando criam novas empresas, que na verdade é repetição dessas que já estão, para concorrer à licitação. E impedem que outras empresas venham para disputar o mercado da cidade. Essa é a questão. Por outro lado, Lúcio, o pior transporte coletivo
das capitais está exatamente em Cuiabá. É o pior transporte coletivo. Não há fiscalização por parte da prefeitura, não há. Quer ver um exemplo só? Porque é o seguinte, a justificativa, olha, não dá para cobrar melhorias das empresas com a tarifa R$ 3,85. Espera aí, as empresas não cumprem o que está no contrato faz muito tempo. Mas muito tempo. A renovação de frota existe, mas num percentual muito abaixo do que o contrato exige. Exatamente, Lúcio. O senhor não se convenceu com a entrevista do secretário? De forma nenhuma. Para mim, a entrevista dele foi muito convincente. Desculpa, professor, vou abrir uma pequena divergência. Não, sério. Sério, para mim foi muito convincente. O secretário está até o pescoço envolvido na defesa dos empresários. E tá aí. Ele me convenceu que ele está lutando pelos empresários que se lasque o transporte coletivo de Cuiabá, a qualidade, o usuário, etc. e tal. Vejam algumas afirmações dele. A passagem foi reduzida para 3,85 e agora, nesse cálculo, nós vamos ter que ver se fica maior que 4,10 e menor que 4,10. Como é que pode admitir que pode ficar maior que 4,10? Ela pode ficar até acima de 3,85, mas maior que 4,10 é inaceitável. O secretário do Transporte admitir isso publicamente. Vai trabalhar, sim, para os empresários de ônibus, nas empresas de ônibus, e não dentro do poder público. Ponto 1. Ponto 2. O que ele fala sobre a licitação? É uma confissão que o papel dele lá é para ajudar as empresas de ônibus. O que ele diz? Telespectador, eu vou relembrar. 30% dos ônibus que nós estamos exigindo virão com ar-condicionado. Isso já impacta uma tarifa de 4,10. Opa, alto lá. E hoje que não tem os 30%, por que você está defendendo a tarifa de 4,10? Quer dizer, 30% dos ônibus com ar-condicionado já impacta uma tarifa de 4,10. Como é que o senhor sabe disso, se esse cálculo não é o senhor que faz? Se esse cálculo o senhor garantiu aí que é a Arsec que faz. Aí é zombar da inteligência do usuário, de quem está ouvindo a entrevista, de que ele está absolutamente certo. Outra afirmação dele. Quer dizer, desculpa a expressão, secretário, mas uma afirmação mentirosa. O projeto do Uber, eu ouvi dizer que foi aprovado na Câmara Municipal. O projeto é originário do Poder Executivo. Será que o prefeito Emanuel mandou um projeto sobre o Uber para a Câmara Municipal de Cuiabá sem ouvir o seu secretário de transporte, sem ouvir o seu secretário de infraestrutura? De mobilidade urbana. De mobilidade urbana? É evidente que não. É evidente que não. Quer dizer, essa mentira não pega. É uma mentira espalhafatosa na cara do cidadão. E 4% para outros meios que está perdendo de passageiro para o Uber. Quer dizer, ele está com todos os dados das empresas de ônibus. Ele é um defensor da péssima qualidade das empresas de ônibus. Essa que é a grande verdade. E já adivinhando, não, em Rondônia deu deserto, aqui vai dar deserto, etc. e tal. Ou seja, vamos ser sinceros, Emanuel Pinheiro dizia na campanha que a primeira ação minha é fazer a licitação no transporte coletivo de Cuiabá. Não será nem a última. Emanuel Pinheiro está fazendo tudo e botando este secretário aqui como testa de ferro para não fazer a licitação do transporte coletivo de Cuiabá. Infelizmente, essa é a verdade. Bom, seguindo aqui, o Tribunal de Justiça retira o sigilo de ação contra deputados, prefeito e mais 12. O desembargador João Ferreira Filho, do Tribunal de Justiça, retirou o sigilo sobre uma ação penal contra o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, o ex-deputado e prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, o deputado Ondanir Bortolini, o Nininho, e os ex-parlamentares Zeca Viana, José Riva e Vanclei Rodrigues. O grupo é acusado de desviar aproximadamente 600 mil referentes a recursos públicos oriundos de verbas indenizatórias nos anos de 2012 a 2015
e eles irão responder pelos crimes de associação criminosa, peculato e destruição de documentos públicos. A decisão que retirou o sigilo foi estabelecida no último dia 11 de abril. Cobrança para nós da imprensa, né? Porque nós somos assim, nós exigimos que... Abra o sigilo. Abre o sigilo. Aí está aberto o sigilo. Aí sabe o que vai acontecer? Abre o sigilo, aí nós não vamos buscar o que está lá dentro do processo. É isso. Eu acho que cabe à imprensa agora ir lá, já tá podendo tirar, me dá a cópia aqui, capa a capa, eu vou estudar isso e divulgar por partes o que dizem em relação a cada um dos envolvidos. Eu acho que esse é o papel da imprensa no sentido de melhorar, né, a informação. Mas, parabéns ao desembargador João Ferreira Filho, não há mais o que investigar, ele retirou o sigilo. É assim que se faz, está correto. E tem lugar que quer colocar o sigilo, professor Lorenberg. É verdade. Determinar o segredo, que não é segredo de justiça. E esse aí é o assunto do seu destaque de hoje, que é a censura. Exatamente, Lúcio, Antero. Aqui foi o seguinte, o judiciário retirou o sigilo. Nesse caso que você vai comentar, é o Poder Judiciário, a Corte Máxima, impondo a censura. Impondo a censura. Vamos lá, então. Lúcio, amigo telespectador, ficou famoso a ação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quando recorreu a um dos seus colegas do Supremo para interceder. E o Alexandre de Moraes simplesmente determinou a remoção da matéria chamada O Amigo do Meu Pai, de uma revista digital e de um site. Determinou, ainda com a penalidade, por dia de R$100 mil, a penalidade. O site e a revista dizem com todas as letras, e isso foi confirmado depois por um outro veículo de comunicação, que a matéria toda é baseada em documento da Lava Jato. E mais ainda, o Marco Aurélio, por exemplo, não viu nada demais naquela matéria. Por falar em Marco Aurélio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, ele disse com todas as letras, entre aspas, o episódio marca um retrocesso em termos democráticos. Isso, para mim, é inconcebível. É censura. O homem público é, acima de tudo, um livro aberto. Fecham aspas. São essas as palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, e ele está coberto de razão. A única questão, será que o homem público no Brasil é de fato um livro aberto? Essa que é a questão. Sabe por quê, Lúcio? Você falava agora há pouco da questão de quebrar o sigilo de uma determinada denúncia. Só que no Brasil, amigo telespectador, o sigilo é regra, quando deveria ser exceção. Essas palavras não são minhas. As palavras são de um grande jurista, conhecidíssimo, ainda conhecido, porque os seus livros continuam sendo republicados, chamado Norberto Bobbio. Ele tem um livrinho fantástico no Brasil, publicado no Brasil, chamado Futuro da Democracia, onde ele diz com todas as letras, um Estado democrático, um governo democrático tem que ser visível. E para ser visível, nada por debaixo do tapete, nada às escondidas, nada em segredo. E o Brasil tem problema seríssimo em lidar com a democracia. Quando tem uma denúncia envolvendo um membro do judiciário, ninguém abre sigilo. Ninguém sabe o conteúdo dessa denúncia, porque não é mostrado. Quando o documento fala de um... Um exemplo aqui, Pantaneiro, a delação de Silval Barbosa. Delação de Não Silval tem Barbosa. 2 anexos lá que estão ainda em sigilo. sob sigilo? Tudo segredo.
como se o segredo fosse a regra. Não é. Mais uma vez o Norberto Bobbio disse, o sigilo ou o segredo é exceção. E assim mesmo, no campo da exceção, tem que ser um tempo determinado. Ou seja, traduzindo em miúdos, amigo telespectador, aquele tempo determinado é para impedir que as investigações possam ser prejudicadas, possam ser complicadas quando abre o sigilo. Por isso tem um tempo determinado. É muito claro isso. Infelizmente, o Brasil e todos nós não sabemos e não conseguimos lidar com aquilo que chamamos de democracia. Nesse aspecto, Lúcio, só para concluir, nesse aspecto do Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal foi, a meu juízo, não apenas o julgador, mas o acusador. Quando, na verdade, o Estado acusador cabe ao Ministério Público e não ao Supremo Tribunal Federal. Essa que é a questão maior. E a confusão lá só aumenta. Marco Aurélio disse que é um retrocesso, né? Exatamente. E aí o ministro Edson Fachin, ele está pedindo informações sobre o Fachin pede a Alexandre Moraes informações sobre decisão de censurar os sites. Exatamente. E aí, aí tem a outra confusão, que é sobre aquele inquérito lá das fake news, não é? O Alexandre Moraes mandou fazer hoje busca e apreensão. A Procuradora-Geral da República defendeu o arquivamento do inquérito. Ela diz assim, o STF não pode manter o inquérito. O sistema penal acusatório estabelece a intransponível separação de funções na persecução criminal. Um órgão acusa, outro defende e outro julga. Não admite que o órgão que julgue seja o mesmo que investigue e acuse. E aí é o seguinte, Alexandre de Moraes, é o seguinte, ele não quer... Né? Oi? Negou o arquivamento. Negou o arquivamento. Ou seja, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele abre a investigação, investiga, e aí ele vai dar sentença, é isso? É isso. É o seguinte, olha, isso aí é o seguinte, eu acompanhei, embora muito moço na época, mas depois com muita consciência, aquela longa noite de horrores que foi em 1964. Esse episódio é um dos episódios mais horríveis da democracia brasileira. Esse episódio é de dar medo. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo pela nossa democracia. Quando... E a revista foi censurada por quê? O senhor falou o motivo principal? Só cita o... Não, é um depoimento do Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht, onde ele se refere a Dias Toffoli como o amigo do meu pai. É porque o amigo do meu pai era Lula. Porque o Lula era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. Então, num depoimento lá, o Marcelo Odebrecht fala assim, não, isso aí foi por causa do amigo do meu pai. E quem que é o amigo do meu pai? Não, o amigo do seu pai, do meu pai, pediram para ele a explicação. Ele respondeu. O amigo do meu pai é José Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, que na época era procurador-geral da União. Exatamente. Bom, mas dito isso, o seguinte... Advogado-geral da União. Advogado-geral da União. Dito isso, em abril de 1968, foi editado o ato institucional número 5. Isso aqui é um ato institucional do Supremo. Isso aqui é o AI-5 do Supremo Tribunal Federal. Os democratas do Brasil e do mundo não podem se calar com relação a isso. Aconteça o que acontecer, com as consequências que vierem, não dá para aceitar um Supremo policialesco. Eles querem ser polícia e julgador. Eles querem ser investigadores e julgadores. Eles estão arrebentando com a democracia no Brasil. Eles estão dando razão para fazer a CPI da Lava Toga. É inaceitável que o ministro do Supremo não saiba disso. Eles estão agredindo a democracia e enterrando a democracia. Pior ou tão ruim quanto censurar foi eles estabelecerem o seguinte, Lúcio. Ele mandou retirar do processo. É um absurdo. Ele mandou desentranhar dos autos.
Tire aí aquela que pode ser uma prova contra o Dias Toffoli. Ou seja, ministro do Supremo não pode ser investigado? Pode sim! Nas boas democracias, pode sim! E aí é que não dá para o Senado da República ficar de cócoras. O Senado tem que ser gigantado nesse momento. O Senado não pode aceitar isso. Isso é motivo mais do que suficiente para o Senado intervir em defesa da democracia. São valores democráticos que estão ameaçados. E depois que a gente falou aqui sobre os guardiães da Constituição, nós vamos ao nosso último intervalo comercial de hoje e a gente volta daqui a pouco. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta quarta-feira e foi realizada ontem a primeira oitiva na CPI da sonegação fiscal na Assembleia Legislativa. E a primeira a participar foi a procuradora do Ministério Público Estadual, que é também a coordenadora, a chefe lá do Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, o GAECO, é a procuradora Ana Cristina Bardusco. E a Luciana Gavilha tem todas as informações. Na avaliação da procuradora do Ministério Público, a sonegação é um crime que compensa, pois mediante o pagamento do que foi sonegado, a ação deixa de existir. Segundo ela, a principal alternativa de contenção seria a reformulação na legislação e também ampliação nos mecanismos de controle. A sonegação vale a pena, porque é um risco calculado que, se vier a ser descoberto pela Secretaria de Fazenda e o sonegador fizer esse pagamento, na legislação federal nossa, que estabelece a questão dos crimes contra a ordem tributária, extingue a punibilidade daquele crime. O que quer dizer? Deixa de ser crime. O presidente da CPI, o deputado Wilson Santos, questionou sobre quais ações teriam sido tomadas pelo Ministério Público Estadual em relação à CPI da Cooperativa Agroindustrial de Mato Grosso, que aconteceu em 2014, e também da renúncia e sonegação fiscal instalada em 2015. A alegação da procuradora é que os encaminhamentos do MP deram origem a um inquérito policial ainda em andamento na Delegacia Fazendária. Diante das declarações da procuradora, o presidente da CPI vai solicitar o inquérito em andamento à 7ª Vara Criminal de Cuiabá. A procuradora alegou ainda que tramitam outras ações na 7ª Vara, explicando assim encaminhamentos do Ministério Público Estadual. E alega também que sempre solicitou desenquadramentos de empresas ao Prodeic, mas que existiria uma farra de liminares. Ou seja, quando uma empresa era desqualificada e impedida de continuar com incentivos fiscais, o empresário recorria ao Poder Judiciário. E assim, sob liminar, mantinha o benefício. Ela acontece das formas mais variadas que você possa imaginar, né? Mas assim, realmente é a constituição de empresa, toda uma estrutura que é montada com o objetivo de não recolher os tributos devidos nas operações que são realizadas. A senhora teria nomes dessas empresas que operaram desta forma aqui no estado? Olha, são muitas empresas e, como eu disse, elas são descartadas tão logo elas são identificadas. Essa é a característica do crime organizado. Ele vai substituindo as empresas, as pessoas, na medida da necessidade deles. Então, assim, é uma lista imensa. Quais seriam os setores que tem mais casos de sonegação? Então, grãos é um que tem bastante, né, muito caso, e como até foi dito isso, eles, com muita agilidade, eles substituem a forma da sonegação. Os deputados têm um prazo de 180 dias prorrogáveis pelo mesmo período para realizar os trabalhos. No final, a CPI vai produzir um relatório que será encaminhado às autoridades. A CPI foi dividida em 5 sub-relatorias. O deputado Nininho, além de ser o relator geral, ficou com a sub-relatoria da mineração. O deputado Carlos Avalone com a de combustível. Max Russi com a do agronegócio e a deputada Janaína Riva com a do frigorífico.
Já a subrelatoria dos incentivos fiscais é de responsabilidade dos 5 deputados titulares da CPI. O presidente é o deputado Wilson Santos e o vice-presidente é Carlos Avalone. A próxima oitiva deve envolver o setor de combustíveis, sendo convocado o empresário Aldo Locatelli. Uma outra informação é que lá na CPI, nessa audiência da CPI, a procuradora Ana Cristina Bardusco informou também o seguinte: lembra, Antero, daquela investigação contra aquela cooperativa ligada à Iraí Maggi? Diz que a investigação continua em andamento. Vamos esperar aí, né? Que um dia termine. É o tema do seu comentário de hoje. Exatamente isso. Eu acho que esse foi o presidente da CPI, o deputado Wilson Santos. Ele fez questão absoluta de começar a CPI chamando outros órgãos de controle para que esses órgãos de controle esclareçam na CPI o seguinte: olha, nós fizemos 2 CPIs anteriores sobre o tema. E aí, não valeu nada? Porque para a opinião pública, porque toda CPI na Assembleia termina com o encaminhamento dos fatos ao Ministério Público. Para a opinião pública, terminou em pizza, porque não deu absolutamente nada. Essa é uma imagem que se cria do parlamento. E o Wilson está revigorando a imagem do parlamento, porque ele conseguiu declarações importantes da procuradora Ana Cristina Bardusco sobre as CPIs anteriores. Por exemplo, ela disse o seguinte, que ainda se encontra em andamento uma investigação policial contra a cooperativa agroindustrial de Mato Grosso, que tem o mega empresário Iraí Maggi como principal cooperado. Outra afirmação da procuradora: a CPI de 2014, ou seja, aquela CPI que todo mundo está achando que não deu nada, existe um inquérito policial tramitando e que está sendo acompanhado pelo Ministério Público, que está apurando a questão da regularidade ou não da constituição daquela cooperativa e, como consequência, se há ou não crédito tributário sonegado. Quer dizer, assim é que age o investigador. Quando eu fazia há pouco a afirmação da Câmara, ela está apurando se houve ou não irregularidade. Se ela já tem convicções, põe no papel e afirma, né? Ela está apurando por enquanto. Aí, outra afirmação. A referida CPI foi instalada pela Assembleia para apurar a denúncia de que Iraí Maggi pode ter sonegado mais de 300 milhões de reais. E só colocando o seguinte: dentro dessa nova orientação da direção do Ministério Público, essas coisas podem andar mais rápido. Andar mais rápido. De acordo com o relatório da CPI, que foi proposta na época pelo ex-deputado José Riva, apontou que entre 2009 e 2014, Iraí Maggi realizou sozinho 10.300 das 15.894 vendas feitas pela cooperativa. E outras 16.200 transações financeiras do total de pouco mais de 20 mil registradas pela cooperativa. Ou seja, a CPI, a cooperativa era inteirinha para servir o senhor Iraí Maggi. E também, de acordo com o texto da CPI, o ex-deputado Riva acusa o empresário do agronegócio de usar cooperados como laranjas. Os outros que fizeram movimentações não tinham lastro para fazer essas movimentações. Eram laranjas, segundo a denúncia da CPI, que está sendo apurado pelo Ministério Público. Aí tem mais aqui algumas afirmações da procuradora que eu acho relevantes. Ela dá a seguinte sugestão à CPI. A minha sugestão é que se pautasse em cima da legislação e dos controles, porque aí a fiscalização do controle faz com que a legislação seja cumprida. Eu vejo que essa é uma ação preventiva e que realmente pode propiciar que a sonegação não aconteça. Mas a procuradora também afirmou que a sonegação em Mato Grosso está estruturada. São muitas empresas. E elas são descartadas e descaracterizadas. E essa é uma característica do crime organizado. Aí ela encerra com o que ela disse aqui na reportagem. Os setores de grãos, que tem bastante caso, muitos casos, eles com muita agilidade substituem a forma de sonegação. O setor de combustível também.
e ela que não tem notícia recente dos frigoríficos, mas que no passado os frigoríficos também sonegaram muita coisa. Portanto, eu acho que começou bem a CPI do incentivo fiscal. E antes de encerrar a notícia de frente desta quarta-feira, é só registrar o seguinte: Silval Barbosa, o pedido de prisão dele, depois que ele deixou o governo, foi feito por Selma Arruda, então juíza, que agora, enquanto senadora, foi cassada lá pelo Tribunal Regional Eleitoral. E agora, Silval Barbosa está dando conselhos para ela. Ele diz o seguinte: ela se julga tão conhecedora da lei e praticar crimes que foram praticados é muito grave, diz o ex-governador. E dá um conselho de quem entende disso. Abre aspas, diz Silval Barbosa, abrindo aspas, deve confessar logo, fecha aspas. É delator, não é? É delator. É delator. É irônico, né? E assim nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta quarta-feira. Obrigado, professor Lemberg, obrigado, Antero Paz de Barros, e a gente estará de volta amanhã. Até lá e um bom dia.